E hoje nós vamos abordar um assunto, pessoal, que é o lado que o brasileiro sente na pele, tá? O que nós vamos abordar hoje? Nós vamos abordar sobre imposto territorial. Eu já chamei a atenção de vocês na aula passada para não confundir imposto territorial rural sobre produção. A produção é uma outra coisa. Nós vamos ver o imposto que você paga sobre o fato de ter uma propriedade. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, a fundamentação da cobrança, na verdade, ela está lá no Estatuto da Terra. Só que, lógico que era uma lei bastante vaga. E então, em 1996, foi refeito, né, foi escrito uma lei que refez essa sistemática de cobrança do ITR. E é provável que muito em breve nós tenhamos outra lei revendo isso. Tá, professor, mas por que vai mudando a lei para cobrar imposto territorial rural? Imposto da propriedade rural. Porque a realidade rural vai mudando. Você imagina, tá? De 1900 da década de 60, né, gente, 64, do Estatuto da Terra, o quanto a realidade rural mudou para 1996, quando foi feita então uma lei específica para detalhar como que seria feito a cobrança desse imposto. Você tem que lembrar que 1996 é um ano assim que estava em expansão, ainda em expansão, crescendo muito, né? A questão da fronteira ali do centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, e o próprio agronegócio estava mudando muito, porque os parceiros mundiais estavam mudando muito. O principal deles, a China, que nesse momento, né, não tinha uma importância como comprador tão grande como tem hoje, certo? Beleza? Então, hoje a realidade rural mudou mais ainda. Então, é possível que o pessoal da Receita Federal, o pessoal do INCRA, os próprios legisladores, bora, vão olhar para isso e falar assim: olha, está na hora de mudar isso? Pode ser. Essas mudanças, elas podem apertar, né, gente, o laço para o lado de alguma categoria de produtores e pode afrouxar para outros. Lembrando sempre que, pelo menos deveria ser assim, evidente que na prática acaba não sendo, mas em teoria, a tributação ela deveria sempre tratar os desiguais de forma diferente. O que significa isso no direito? Para se ter justiça, você colocar uma lei e falar que, principalmente uma lei tributária, e falar que todo mundo tem que ser tratado igual, é um erro, que você vai ter na sociedade pessoas que têm mais bens, pessoas que têm mais arrecadação, e você vai ter pessoas que estão passando por uma dificuldade maior, tem menos terra, por exemplo, uma menor produção. O Brasil é muito grande, então não é padrão a produtividade que nós temos. Dependendo da região, a produtividade é muito menor, por condições climáticas, de solo. Então, é evidente que essas pessoas têm menos terra, vivem em regiões menos propícias à produção, elas devem ter um incentivo ou que pelo menos a carga tributária seja menos pesada sobre elas. Professor, isso parece muito bonito, mas na prática a gente só vê reclamação, né, na tributação. Sim, a gente vê muita reclamação. Porque no Brasil, né, quando você fala de tributação de uma forma geral, né, nós temos dois grandes problemas. Primeiro, que a gente tem uma carga tributária muito grande sobre aquele pagador comum de impostos. Que a gente paga muita tributação lá no final, né, no produto. A hora que você pega lá o teu copo de vidro aqui, igual eu tenho aqui, ó, é que eu comprei o copo. A hora que eu estou pagando o preço lá com o meu salário por esse copo aqui, na verdade, toda a carga tributária já está aqui no preço. Então, no final das contas, quem está pagando é o meu salário, como de centenas de pessoas comuns, como eu, como vocês. Aí o empresário ele vai receber esse valor, ele vai retirar o que é a porção dele para pagar as despesas dele, o lucro dele, e aí o que ele faz? Ele recolhe isso para o Estado. Então, o empresário, né, no frigir dos ovos, ele não vai pagar. Ele só vai servir como veículo que transita por isso, que recolhe os impostos, que na verdade quem pagou lá na ponta foi o consumidor.
O que pode acontecer para o empresário de ruim, gente, é que quando tem muito imposto, a carga empresarial tributária é muito alta, o empresário não consegue manejar preço, porque o próprio tributo já deixa o produto muito caro. Você já deve ter visto essas comparações que tem por aí, né? Você fala, se fosse comprar um carro, o carro custa 200 mil. Aí o cara fala, se você não fosse pagar tributo, ia custar X mil. Já deve ter visto essas comparações, porque a carga tributária realmente é muito alta. Então, o empresário também não pode ter muito lucro, porque toda vez que ele aumenta o preço, o tributo aumenta também, e aí a conta fica muito alta, ninguém compra aquilo, vai procurar um outro produto. Então, as pessoas comuns, que não têm um grande poder aquisitivo, pagam muito da sua renda, muito da sua renda. Então, eu vou fazer 3 comparações aqui para você, 3 comparações, tudo bem? Ó, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa, que são pouquíssimas, hein? Vamos pegar uma pessoa, são muito poucas, que ele ganha 100 mil por mês. Eu sei que o salário desse é muito fora da nossa realidade, mas existem algumas pessoas que têm, ou porque tem uma empresa, ou porque realmente tem um salário como um executivo, como um administrador de uma grande empresa, de uma grande cooperativa, que ganha lá os seus 100 mil. Agora, imagine ele, não estou nem falando de imposto de renda, tá, gente? Eu estou falando dele comprando bens. Está comprando bens. Não é nem imposto de renda que eu estou falando dele comprar um bem. Ele ir lá e comprar esse copo aqui, ele comprar uma caneta, ele comprar o carro dele, ele comprar a roupa dele, a comida dele. E desses bens que ele comprou de consumo, vamos imaginar que 30% que foi imposto, que não fica muito fora do que o brasileiro paga. Então, desses 100 mil, quando ele está consumindo, quanto que ele está pagando em imposto, na verdade? 30 mil. 30 mil, beleza. Mas quanto que fica de poder aquisitivo para esse cara? Quanto que fica para ele, gente? 70 mil, certo? Agora, vamos pegar uma outra realidade. Vamos descer aqui num grupo já maior, que seria ali um pequeno empresário, uma pessoa que tem um cargo, aí, um professor aí numa instituição federal, um professor numa universidade estadual, pessoal que tem cargos segundo, terceiro escalão em empresas. Aqui na nossa região já teria uma quantidade razoável de pessoas que ganham em torno de 10 mil. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Não estou falando de imposto de renda, eu estou falando de comprar as coisas. Essa pessoa deixaria, né, no supermercado, na loja de roupa, na loja de sapatos, ele deixaria ali de tributos, ao gastar esses 10 mil, 3 mil. Mas ainda o seu poder aquisitivo não é desprezível, 7 mil. Agora, vamos à realidade da maioria absoluta das pessoas. Para simplificar, vou colocar aqui R$ 1.000. Quanto que representaria esses 30%? Porque como não é imposto de renda, estou falando de imposto sobre o consumo. Ele vai perder R$ 300 do poder de compra dele só pagando imposto. R$ 300. Então, o real poder de consumo dessa pessoa de mercadorias é R$ 700. Aí dói, entendeu? Porque você diminui muito o poder de compra. Imagina uma pessoa dessa que faria uma compra, né, de R$ 1.000 e ele saber que ele poderia estar pagando R$ 300 a mais de comida, de arroz, de feijão, mas ele não pode porque ele está pagando tributos. E esse tipo de tributo do consumo, tá, gente? Ele não tem seleção nenhuma. Todo mundo que comprar. Se o cara decidir comprar o mesmo copo que eu aqui, esse copo, o cara que ganha 1.000 vai pagar o preço, vai pagar o mesmo imposto. O cara que ganha 10 mil vai pagar o mesmo. E o cara que ganha 100 mil vai pagar o mesmo imposto para ter esse copo aqui. O que nós temos pessoas que ganham pouco têm algumas isenções, né? Por exemplo, imposto de renda, a pessoa não paga. O cara que ganha 10 mil vai pagar menos imposto de renda, e o cara que se ganha 100 mil vai pagar uma montanha de imposto de renda. Mas na hora do consumo, todo mundo praticamente paga igual, certo? Então, além dessa injustiça tributária, vamos dizer, né? Tem um outro problema, é que o retorno dos tributos é muito ruim, né? O serviço prestado é muito ruim. Evidentemente que isso não é culpa só do Estado, né? Isso também é culpa da própria ignorância do brasileiro. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque é o seguinte, aonde que nasce tudo isso? Onde que começa tudo isso? No legislativo. Aí você olha a qualidade do nosso legislativo e é evidente que esse pessoal não vai estar lá para votar leis tributárias que vão diminuir, né, a arrecadação. Por quê? Porque são pessoas que estão ali para viverem do Estado, né? Imagine que os senadores e deputados vão aprovar lá uma redução drástica de tributação e que, inclusive, iriam reduzir todos os gastos que eles têm lá também,
né, na Câmara dos Deputados, no Senado, não vão fazer isso. Ah, mas se isso é culpa do próprio brasileiro? É, porque o brasileiro continua colocando essas mesmas pessoas lá, entendeu? Ele não muda, né? Então nós dizemos que é uma própria ignorância do próprio brasileiro manter essa situação. Tudo bem? Bom, eu fiz essa distinção aí de imposto de consumo, tá, gente? Tratei da problemática do Brasil de uma forma mais geral, né? Tentando mostrar para vocês onde está o problema, que vocês têm que estar conscientes disso. E agora a gente vai entrar nesse imposto específico aqui, que é sobre a propriedade rural. Ele é um imposto que tenta beneficiar, né, quem tem propriedade rural. E tenta beneficiar bastante mesmo. Mas se você pensar no valor que são as propriedades rurais hoje e comparar com a própria arrecadação de TR, na verdade, assim, o governo federal faz corpo mole. Tá? Até porque o ITR ele não foi pensado, ele não foi criado para ser um imposto, tá, gente? Arrecadatório, que a gente diz. Ou seja, ele não foi pensado, ele não foi criado, no caso do Brasil, ele não existe especificamente para gerar recursos para o Estado funcionar. Na verdade, ele tem uma função extrafiscal. Como assim? Ele é extrafiscal porque ele serve mais para controlar uma situação do que para realmente arrecadar. Está me enrolando aí, professor, não estou entendendo. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Mas ele arrecada, lógico, ele arrecada. O governo federal usa esse dinheiro, usa, lógico, é um imposto que está ali. Ué. Mas a função dele, o que, que é? Ele tem uma característica que ele é um imposto progressivo. Progressivo. O que quer dizer isso? Que quanto mais terra as pessoas tiverem e menos eles estiverem utilizando essa terra, lembra daquela questão do grau de utilização e da eficiência da utilização que eu falei para vocês, lá do Estatuto da Terra? Lembram disso? Que eu expliquei, inclusive, como é que calcula e tal. Então, quanto mais terra você tiver, maior o percentual que você vai pagar. Mas funciona assim. Você ter mais terra, gradativamente você vai pagando mais imposto por hectare de terra, você tem um pouquinho, você não paga nada. Você tem mais terra, você paga um pouquinho. Percentual. Esse percentual vai aumentando, vai, mas ele não aumenta muito, ele aumenta um pouquinho. Então, não é uma grande penalidade, né? Você não é muito penalizado por ter mais terra no Brasil. Não é isso. Mas também aumenta. Agora, você é muito penalizado, porque aí o tributo vai subir um monte quando você paga, quando você não usa bem o tributo. Estão lembrados que eu fiz esse comentário com vocês? Mostrei aquelas tabelinhas que quando você está utilizando pouco, ele vai aumentando abruptamente, né, a cobrança. Tudo bem? Bom, e aqui vamos dar uma olhadinha, então, né? O que é o fato gerador do imposto? Fato gerador é aquilo que você tem, é um bem que você tem, ou alguma coisa que você faz que automaticamente vai fazer você pagar imposto. Se você não fizer aquilo, não tem imposto. Você fez aquilo, tem imposto. No meu caso, o que é o fato gerador? Eu vou receber o meu salário, meu soldo, vamos dizer assim, pronto, é o fato gerador, eu vou pagar imposto. Tanto que no nosso caso, como que ele é feito? Desconto na fonte, né? Não tem como escapar, não tem como escapar. E dependendo, se você não tem dependentes, se você não tem muitos gastos, depois você faz a declaração anual e ainda tem que recolher uma diferença para o Estado ainda, para a União. É o imposto de renda da pessoa física, né? Então, aqui, qual que é o fato gerador? Olha lá, o imposto sobre a propriedade territorial rural, de apuração anual, então você paga por ano, tem como fato gerador o quê? A propriedade, o domínio útil, a posse de um imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município. Então, percebam, não é só ser proprietário, é ser proprietário, ter o domínio útil ou ter a posse. Então, se você tem a posse do imóvel, tá, gente? Você também pode começar a recolher o ITR. Essa posse, por exemplo, quem que costuma fazer isso? As pessoas que estão ocupando uma área e que depois eles vão requerer essa área, né, para uso capião. Então, o próprio fato dele recolher, né, como tem pessoas que recolhem IPTU de terrenos, né, ele já deixa lá registrado o nome dele. Ele não tem a propriedade, mas depois ele vai requerer o uso capião da propriedade, tá bom? Domínio útil, né, são algumas pessoas que você faz uso de determinadas áreas, tá? Por exemplo, áreas que são próximas ao litoral, e você não tem a propriedade, mas você tem o domínio útil dessas propriedades. Tá. E todo mundo obrigatoriamente tem que pagar isso? Não, não. Existem alguns casos que você vai ficar imune e você vai ficar isento.
Observe aqui, ó. Nós temos imunidade, tá vendo? E nós temos isenção. Imunidade e isenção tem uma diferença, por quê? Porque a imunidade, ela vem da Constituição. Então, mesmo que não existisse essa lei aqui, esse tipo de propriedade já estava garantido, porque está na Constituição. Eles só perderiam esse benefício aqui se houvesse uma alteração que constitucional. Agora, já as isenções, não, elas são só legais. Deixou de existir essa lei ou forem alterados, tá? Forem alterados os artigos 3 e 3A, acabou, não tem mais. Então, quem que é imune? Vamos lá. Tanto que ele já começa, ó, nos termos do artigo 153, parágrafo 3º, até o fim da Constituição. Não vai incidir sobre glebas rurais pequenas. O que é uma gleba rural pequena? Então, ele vai definir. E ele vai fazer uma definição diferente daquela que eu trabalhei com vocês, quando fala de propriedade pequena, média e grande, lembra? Então, você não pode confundir aquele conceito de propriedade pequena e médio, lembra? De 1 a 4 módulos, de 4 a 15 módulos, acima de 15 módulos, aquilo lá ele serve para determinar se uma propriedade é sujeita à desapropriação para a reforma agrária ou não. Lembra que as pequenas e médias não sofrem essa desapropriação. Então, aqui ele vai dar um outro conceito, ele vai chamar de gleba pequena. O que é uma gleba pequena? Vamos lá. Se ele tiver, pessoal, na Amazônia Ocidental, no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense, por que Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense? Porque o Pantanal está nos dois estados. Então, essa pequena gleba é uma gleba de 100 hectares. Ele está o quê? Imune ao ITR. Se ele estiver no polígono das secas e na Amazônia Oriental, quanto que é? 50. Qualquer outro município, 30 hectares ou menos. Lembrando, por que tem essa diferença? Né? Pantanal, Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental, polígono das secas, deve ter uma área maior, e nos outros casos menor. Por aquilo que eu já expliquei para vocês. Há regiões em que se precisa de uma área maior para poder cultivar a subsistência de um grupo familiar, de uma unidade familiar. Você sabe que na região amazônica aqui, por exemplo, você tem restrições do quanto que você pode realmente se utilizar da área. Você tem uma restrição muito maior de área de reserva legal do que no restante do país. Então, é evidente que uma pequena propriedade vai ter que ser uma área muito maior. E quem que está isento? É aqueles que estão protegidos enquanto tiver essa lei aqui. Tá? O imóvel rural compreendido em programa de reforma agrária. Então, o pessoal que houve uma desapropriação, eles foram assentados por uma reforma agrária, também não vão ter que pagar ITR, que esteja caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos. Então, ele tem que estar no programa, tá, pessoal, de assentamento, e também, ao mesmo tempo, tem que ser assim, ó, seja explorado por associação ou cooperativa de produção. A fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior. Então, você tem uma área que está sendo explorada por uma cooperativa e essa cooperativa é formada por um determinado número de famílias. Você vai pegar o número de famílias ali, você vai dividir, você vai olhar que tem que estar dentro desses limites. Por exemplo, se fosse uma cooperativa de assentamento aqui na nossa região, seria o quê? 30 hectares, no máximo, por cada família. E é óbvio que o assentado não pode possuir outro imóvel. Isso é evidente, né? Você está dando o benefício da pessoa não ter que pagar um imposto, ele já está dentro de um assentamento, a pessoa que está dentro de um assentamento, né, explorando aqui, no caso, como cooperativa, associação, uma determinada área, e ele tem outra área. Ele tem um outro tipo de imóvel, ele pode ter um imóvel urbano, por exemplo. Agora, tá, pessoal, nós vamos ver também que, no inciso 2, o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário explore só ou com a sua família, admitindo a ajuda eventual de terceiros e não possua imóvel urbano. Tá, o que significa isso? Vamos voltar aqui. Lembra que a Constituição deu uma imunidade para um pessoal que tem gleba pequenininha, gleba pequena? Por exemplo, aqui na nossa região, a gleba dele seria 30 hectares. Se ele tiver 30 hectares, numa gleba, ele está imune. Só que aí começou a surgir um problema, porque as leis não são perfeitas. Mesmo quando eles pensam, né, numa lei para fazer uma
justiça social, uma justiça tributária, algumas coisas não ficam legais. Então, na Constituição foi colocado isso aqui, só que aí surgiu um problema. E se eu tiver 2 glebas de 15, eu pago imposto? Ah, porque você tem 2 glebas, pronto, você vai ter que pagar imposto. Então, isso estava sendo uma injustiça, porque, na verdade, ter 2 de 15 e ter uma de 30 dá na mesma. Concordam comigo? Então, o que eles fizeram? Eles escreveram esse inciso 2 dizendo assim, ó, se o cara continuar a ter só 30, ele pode ter mais do que uma glebinha, entendeu? Aí diz o seguinte, ó, o conjunto de imóveis rurais. Então, ele tem 2 de 15, ele tem 3 de 10, mas ele explora sozinho ou com a família, da mesma forma que está no Estatuto da Terra, se for ajuda eventual de terceiros, e ele não tem imóvel urbano, você vai considerar que ele tem uma gleba pequena, então ele também está imune. Bom, depois, tá, pessoal, em 2014, começou toda essa discussão sobre a questão também dos quilombolas. E nós tínhamos um monte de irregularidade, nós tínhamos um monte de execuções contra os terrenos quilombolas. E o que aconteceu? Eles decidiram dar um tratamento para os quilombolas similar, mais ou menos, né, similar, fazer uma analogia mais apropriadamente, em relação à proteção que tem os indígenas. Então, da mesma forma que tem uma proteção aos indígenas, tem-se essa proteção agora também às comunidades quilombolas. Então, em 2014, tá, foi criado o artigo 3A, onde diz os imóveis rurais oficialmente reconhecidos como áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombolas que estejam sob a ocupação direta e sejam explorados individualmente ou coletivamente pelos membros dessas comunidades, são isentos do imposto sobre a propriedade territorial rural. Depois aqui o restante ele vai explicar, né, que não vai ter mais aquelas execuções, as cobranças, né? Por quê? Porque eles poderiam estar condenando as comunidades quilombolas a perderem as suas áreas. E se você fizer uma analogia, uma comunidade quilombola seria ali, né? Sua analogia é uma comunidade indígena. A única diferença é que o sistema, né, de sequestro e tráfico de escravos trouxeram esse pessoal obrigatoriamente aqui para o Brasil, né? Então, os indígenas sofreram por causa da ocupação e os escravos sofreram porque eles foram obrigados a vir para cá. Bom, agora, tá, pessoal, ele vai começar a fazer a descrição aqui de quem que é o contribuinte e como que é feito essa contribuição, no qual alguma coisa eu já comentei com vocês. Então, quem que é o contribuinte? Aquele cara que é o proprietário, que ele tem o título de domínio, de posse, tá bom? De alguma forma, né? Não necessariamente todos têm esse título, mas que ele consiga comprovar que ele é o possuidor. Então, ele é o responsável por fazer isso. E esse gerenciamento, nessa forma de executar, de efetivar essa arrecadação, é mais ou menos como os outros tributos também, né? Você, além de pagar o tributo para o Estado, você tem o dever de fazer isso. Você tem o dever. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar para a Receita Federal um documento, que é um documento de informação, onde você vai atualizar o cadastro. A atualização pode ser simplesmente dizer que está a mesma coisa, é a mesma propriedade, o mesmo tamanho, ou você pode ter que mostrar que, olha, foi desmembrado, por exemplo. O que é desmembrar? Você dividiu em partes, você vendeu uma parte, você comprou, então você anexou o vizinho, você transmitiu esse imóvel para alguém que você vendeu, ou, sei lá, teve, né, uma hipoteca que você fez, você teve que pagar uma dívida, teve uma execução de cobrança, uma execução fiscal, você não tem mais essa propriedade, você tem que declarar isso, você não tem mais ela também. Sucessão causa mortes, cessão de direitos, que é quando você passa para alguém, constituição de reservas ou usufruto, se houve alguma alteração. Então, você pode ter uma cessão, por exemplo, do imóvel em vida, né, os filhos, mas você ficar com o usufruto. Isso também é muito comum. Então, você tem que informar o que está acontecendo. Se não está acontecendo nada, você vai informar que a propriedade é a mesma, tal, tá do mesmo jeito, é o mesmo proprietário, e você vai ter que entregar esse documento. Tá? Bom, entregando esse documento, tá, gente? Fazendo essa declaração, que é uma declaração anual, tá? Você vai falar assim, tá, mas e como que eu vou pagar isso? Bom, se você tiver encaixado naquele grupo, a propriedade, né, e o proprietário estiverem encaixados naquele grupo de imunes, não vai pagar. Se tiverem encaixados naquele grupos de isentos, também não vai pagar. E se não estiverem naqueles grupos, aí você vai pagar em que condições? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês
que é sobre a propriedade. Sobre a propriedade. E o tributo ele tem que ser justo para as pessoas. Então, nós comentávamos na aula passada, né? Ora, eu posso ter uma propriedade aqui de 100 alqueires, por exemplo, vamos colocar que a gente usa mais essa expressão aqui no Paraná, né? E o meu vizinho também tem 100 alqueires. Mas dependendo, tá, gente, do relevo, dependendo do tipo de solo, dependendo da presença de águas que eu tiver ali, se eu tiver 2 rios passando pela minha propriedade, o vizinho não tem nenhum, por exemplo, é óbvio que eu vou ter muito mais área ocupada com mata, preservando, cuidando dessa água, que são as APPs. Outra, eu posso optar por deixar uma área de mata, além da reserva legal, eu posso optar por isso. E quando você faz isso, você está criando um bem que é de toda a sociedade. Você está criando um recurso ambiental ali, preservando a diversidade, preservando pássaros, aves, insetos, fungos, bactérias, e tudo isso que pertence, na verdade, à sociedade. O bem ambiental pertence à sociedade, porque é um bem difuso. Ué, mas está na minha propriedade? Tá, calma que depois eu vou explicar isso em direito ambiental. Lembrando que essa disciplina tem essas duas partes. Então você vai ver que o bem ambiental em si, ele é da sociedade, não é do dono da propriedade. Então, quando você escolhe deixar uma área sua, além da APP, além da reserva, você está fazendo um bem para toda a sociedade. Aliás, hoje, reconhecidamente, você está fazendo um bem para o mundo inteiro. Tanto que tem forma até de ganhar dinheiro com isso. Então, nós temos que ser justos. Nós temos que diferenciar uma propriedade da outra. E daí, como é que nós vamos diferenciar? Aí você vai calcular, então, que o valor do que seria a parte produtiva. E você vai pensar na terra. Lembra, gente? Equipamentos que tiverem ali, construções, a própria produção que tiver ali, os animais que estiverem ali, é outra coisa. Vai ter tributo nisso, mas não é o caso do ITR. É a terra nua. E que parte? Né? A terra nua que seja possível produzir. Não. Se você tem uma área que não é possível produzir, não seria justo você pagar tributo por aquilo também. Então, para ficar justo, cada um paga pela área produtiva. Pela área produtiva. Então, toda essa parte aqui, tá, gente? Ele vai estar justamente descrevendo isso que eu expliquei para vocês aqui de forma muito mais simples, muito mais rápida. É evidente que vai ter um critériozinho aqui daquela questão dos índices. Né? Lembra-se dos índices de produção? Que é aquela eficiência produtiva que eu falei para vocês, a eficiência, né, da produção, quanto que vai produzir por hectare, por exemplo, de soja, de milho, que você tem que alcançar essa média, e a produção de gado, que a gente faz por unidades, né? Vocês vão aprender, né, aliás, já aprenderam na disciplina 1 de cadeias de produção animal essa questão de unidade, né? Então, a gente caracteriza os animais por unidades. Então, você pega um animal padrão, que seria um animal jovem, e você chama que ele diz que é uma unidade. Então, um grande touro ou as vacas, elas podem ser uma unidade maior, os bezerros vão ser menos. Tá? Caprinos, ovinos também, menos unidades animais, porque aí fica fácil você calcular isso em relação à ocupação dos pastos. Tá? Então, aqui, esse parágrafo terceiro, ele vai dar uma colher de chá, vamos dizer assim, né? Então, o que ele está dizendo? Que os índices de ocupação de pastagem, os índices de produtividade que estão fixados aqui, ó, nesse parágrafo primeiro, serão definidos como? Né? Como é que eles são fixados? Ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a. Então, se for na região da Amazônia Ocidental, Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense, 1.000 hectares ou menos, não precisa ter esses índices. Não é obrigatório ter. Se você estiver falando do polígono das secas ou Amazônia Oriental, 500 hectares, ele não tem obrigatoriedade de atingir esses 200 hectares nos outros municípios. Também não tem essa obrigatoriedade de atingir esses índices. Tá? E índices que eu estou falando são aqueles índices de eficiência. Lembra? Então, para que isso, tá, gente? Justamente para aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos criar aqui uma condição de mais justiça. Lembre-se que justiça não é aquela coisa simplista de tem que tratar todo mundo igual. Não é assim. A justiça também é dar condições melhores para aqueles que são menos favorecidos, têm menos recursos, e poder cobrar um pouco mais de quem está numa situação mais favorável. Às vezes, essa questão da justiça tributária, da cobrança maior sobre quem ganha mais, não é muito bem aceita. Né? Muita gente que não aceita isso, vem com aquele discurso de meritocracia, não, mas eu trabalhei, eu comprei essa terra, é porque eu trabalhei mais, porque eu fiz mais, então eu tenho mais terra, por que eu tenho que pagar mais imposto?
Ah, eu lutei mais, eu estudei mais, então eu tenho um salário melhor, por que eu tenho que pagar mais? Entende? Tem pessoas que têm essa dificuldade, tá, gente? Mas é uma sociedade que quer se manter equilibrada ao longo de muitas gerações, ela tem que fazer isso. Ela tem que fazer isso. Se você ficar observando assim, falar assim, não, vamos tratar todo mundo igual. E aí o cara consegue se destacar, ele consegue ganhar mais dinheiro. E aí ele fala, não, eu tenho as mesmas obrigações que a sociedade, vou pagar a mesma coisa que qualquer um. Ué, daí eu que trabalhei, eu que ganhei. Num primeiro momento, olhando o lado desse cara, parece que é legal. Mas essa sociedade, rapidamente, ela vai sucumbir. Ela não vai ser uma sociedade equilibrada. Então, a sociedade ela tem que ter essa parte redistributiva. Tem que ter. Tá? Tem que sair um ganho maior de algumas unidades produtivas, de algumas pessoas, de alguns CNPJs, de alguns CPFs e reverter para a sociedade, para aqueles elementos que estão menos favorecidos. Quando a gente olha além das gerações, quando você olha assim, uma sociedade pensando em 50 anos, 100 anos, você vai ver que esse sistema vai manter aquela sociedade, ela toda em crescimento, entendeu? Você vai ver toda a sociedade crescendo. Se você fizer esse sistema de muita, né? Não, cada um contribui da mesma forma e esse cara aqui ele não tem culpa porque ele ganhou mais. Então você vai ver que vai pegar um grupinho pequenininho ao longo de muitos anos, vai se destacar muito, vai ficar com muitos bens e você vai formar uma massa enorme de pessoas muito pobres, entendeu? Então por isso que nós temos que ter uma política de distribuição, né? Às vezes tem que ter uma certa distribuição de renda, um atendimento às pessoas mais carentes e também nós temos que ter uma lógica tributária para isso. Para vocês entenderem bem, é só olhar a realidade de vocês. Olha só, qual que é uma das principais diferenças que tem dos institutos federais em relação às universidades federais? É que as universidades federais elas sempre ficavam concentradas em grandes centros. O sistema de vestibular delas, agora eles estão melhorando isso também, estão mudando, mas o sistema de vestibular deles de seleção era altamente elitista, tanto que só entrava gente rica, né, e gente que pudesse ficar 2, 3 anos estudando para prestar o vestibular. Os institutos federais, eles vieram justamente para mudar isso. Qual que é a concepção do Instituto Federal? Acolher, receber aquele aluno que é o aluno trabalhador. E você está tendo aula numa instituição inferior? Não. Toda a estrutura, a qualidade dos professores, né? Inclusive a nossa carreira é tudo igual. Você sair daqui para ter um curso de agronegócio numa universidade, você vai perceber que não vai ter muita diferença do que você ter no Instituto Federal. A diferença é que nós temos um processo de seleção que ele realmente privilegia aquelas pessoas que têm menos oportunidades. Mas isso só está acontecendo, gente, por quê? Porque tem alguém com mais dinheiro, com mais grana, com mais entrada na sua empresa, no seu CPF, que está pagando imposto. E esse imposto dele está sendo direcionado para a sua educação. Beleza? E a sociedade que quer crescer tem que fazer isso. Tá? Então, fiquem ricos, mas saibam que vocês vão pagar imposto para ajudar um monte de gente como vocês estão recebendo essa educação hoje. Tá bom? Eu não estou sendo aqui. O que eu estou dizendo é que tem que ter uma justiça tributária e os impostos têm que ser bem gastados, né? Bem utilizados os recursos. Beleza? Então vamos lá. Passamos por aqui. Tá? E agora nós vamos chegar aqui, né, indo para os nossos finalmente aí, que é o valor do imposto. Como é que você chega? Né? Então, você tem o fato gerador, que é você ter a propriedade, você ter o domínio, você ter a posse. Aí você vai preencher aquelas características que eu falei para vocês, determinar o quanto da sua propriedade pode ser utilizado. Se for o caso, né, gente, você descontou lá APT, descontou área construída, descontou área alagada, descontou uma área que é um barranco lá que não dá para produzir nada, que tem 45 graus de declividade. Então você descontou a reserva legal, tá? Pegou aquela área ali. Se o tamanho da tua propriedade se encaixa, você tem que aplicar também os coeficientes de eficiência. Senão, você já vai direto para esse cálculo, né, do valor da terra nua, beleza? E para chegar na alíquota, que é o percentual, tá? Você vai consultar o quê? Essa tabelinha aqui, esse anexo. Então, antes de clicar aqui, lembra, o que vai acontecer com a alíquota? Se a sua propriedade for maior, essa alíquota vai aumentando gradativamente. A ideia é, você não vai ter um grande aumento de alíquota porque a propriedade está um pouco maior ou até bem maior. Porque a ideia não é penalizar uma pessoa por ter mais tempo. Agora, se essa produção não for eficiente, você não estiver utilizando a terra toda para produzir, aí sim vai aumentar
essa alíquota. Você vai pagar um percentual maior de imposto. Então, vou dar um pulinho lá para você ver isso. Olha aqui, ó. Lembra que eu já mostrei isso para vocês na aula passada, recorda? Então, olha lá. Você vai pegar aqui o grau de utilização. Percebam, tá, gente? Que quando você aumenta o tamanho da propriedade, ó, você aumenta também a alíquota. Estão vendo aqui, ó? Propriedades que utilizam mais de 80% da área produtiva. Lembra que a recomendação lá, né, de considerar uma propriedade produtiva, considerar uma propriedade produtiva no Estatuto da Terra, é que esse grau de utilização aqui ele seja de 80%. Então, quem está utilizando 80% ou mais na área produtiva, ele está respeitando a lei, ele está cumprindo a lei. Daqui para baixo, teoricamente, não estaria cumprindo a lei, certo? Então, olha o que vai acontecer. Ó. Você vai ter um aumento, mas ele vai de 0,3 a 0,45. Agora, observe aqui, ó, na horizontal é o quanto vai aumentar para você não utilizar bem. Então, você pode ver que o aumento vai ser muito maior. Ó, vamos pegar esses dois casos aqui. Ó, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho uma... Tinha, não tem mais. Ah, tá aqui. Tá, esses dois casos aqui. Vamos ver aqui primeiro. Opa, peraí. Eu marquei aqui, mas não apareceu para vocês. Mas vamos lá. Aqui, ó, ele foi de 0,3 para 0,7, certo? Ele dobrou e um pouco mais, né? 0,3 para 0,7 é o dobro mais 0,01, beleza? Agora, olha o que acontece aqui, ó. De 0,03 ele foi para 0,2. Então, você percebeu como aumentou muito mais nesse caso? Então, lembrando o que eu comentei com vocês, ó. Aumentar o tamanho da propriedade, que é vir nesse sentido aqui, ó, aumenta sim a alíquota, mas não é muito. Agora, quando você não usa bem a propriedade, olha o quanto vai aumentando ali, certo? Agora vamos voltar lá. E depois que você definiu esse valor, como é que você faz o pagamento? Então, aí tem no site, você pode, lógico, procurar um contador, mas no site da Receita Federal, você pode baixar o computador e você tem, então, um programinha onde você vai descrever as características da propriedade e você vai poder, então, emitir o DARF, né? Que é uma espécie de um boleto para fazer esse pagamento. Você vai recolher o imposto. Depois, periodicamente, você pode consultar isso, né, e emitir essas certidões de que você está com o ITR, né, pago. Então, por exemplo, quando vocês estão acompanhando, né, e vocês podem atuar nisso também, numa venda de uma propriedade. Vocês estão fazendo uma avaliação, por exemplo. Qual que é um dos documentos que vocês vão pedir? Né? Vocês vão pedir tanto os documentos do proprietário que está vendendo, como documentos da própria propriedade. Então, vocês vão pedir a matrícula, para ver se não tem nenhuma averbação de dívida, de hipoteca, se aquele imóvel não foi dado como garantia real. E vocês também vão conferir, evidentemente, o quê? O ITR, se ele está pago. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Evidente que eu não explorei todos os detalhes da lei, mas vocês já tiveram aqui uma noção bem legal do que é, como é feito o pagamento desse ITR. Então, muito bem. Pessoal, então, desse bimestre aqui, o último conteúdo agora, tá? Que eu vou também deixar gravado para vocês. Agora eu estou gravando as aulas, então vou deixando lá e já vou cobrar uma atividade de vocês já, provavelmente vou colocar amanhã, mas fica faltando, então, só essa questão dos contratos. Tá? E aí nós vamos fazer isso em 2 momentos. Eu vou falar um pouco sobre contratos em geral, que aí nós vamos trabalhar com a Lei 10.406, que é o nosso Código Civil, e depois eu vou falar sobre os contratos específicos que existem no agronegócio, tá bom? Mas eu acho que por hoje vamos deixar por aqui.